Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente reverberar mais uma eliminação de um carioca na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Chegando às fases finais, ontem o Botafogo voltou para casa, hoje é a vez do Flamengo fazer as malas. Adeus Copa do Mundo, tomou 4 do Bayern de Munique e volta para casa. Para uns com o sentimento de dever cumprido, eu acho que o sentimento tem que ser esse mesmo, né? Para outros, com a sensação de que dava para ter chegado mais longe, e eu não compactuo em nada com essa sensação. Acho que o Flamengo, no cruzamento, deu azar, poderia ter pegado o Benfica, não pegou o Benfica. Com o Benfica, seria difícil? Seria. Poderia ter perdido? Sim. Mas não seria um confronto como foi esse contra o Bayern de Munique. E aí muita gente pode chegar e confrontar, dizer, mas espera aí, a galera do Dois Toques está dizendo o quê? Que o Flamengo não competiu e tal? Competiu até onde o Bayern deixou. Essa é que é a verdade. O Bayern elevou o seu bloco, ele avançou seu bloco de marcação, seu bloco ofensivo, e foi fazendo um bombardeio. A clássica jogada de bola aérea do Bayern de Munique, a clássica roubada de bola do Bayern de Munique no campo adversário. Então, mais do que previsto, e o Bayern não precisou fazer muito esforço para antes dos 10 minutos ter colocado uma vantagem de 2 gols. Vantagem essa que condiciona todo o confronto. A partir daí, com 2-0 no placar, o Bayern de Munique vai, obviamente, diminuir a velocidade, diminui a marcha, não se expõe tanto. Claro que vai recuar um pouco mais, não tem porque ficar marcando igual maluco ali na frente. E o Flamengo, que é um bom time, o Flamengo que é um time guerreiro, que é um time lutador, vai tentar, vai conseguir diminuir. E aí você vê que o Bayern não dá espaços para sonhar. O Flamengo diminui e em seguida o Bayern faz o gol. 3-1. O primeiro tempo termina dessa forma, tranquilo para o time alemão. O Flamengo consegue um pênalti, e foi pênalti, um pênalti justo, bem marcado. Jorginho diminui e poucos minutos depois, mais uma vez, Harry Kane põe números finais ao placar. E aí foi só administrar, o Bayern perdeu muitos gols, o Rossi conseguiu ainda salvar, algumas bolas poderiam ter sido 5-2, 6-2. O 4-2 fica de bom tamanho para o Flamengo, fica de bom tamanho para a imprensa poder dizer que jogou de igual para igual, para poder dizer que competiu, mas a grande verdade, repito, o Flamengo tem que sair de cabeça erguida. O Flamengo caiu de pé. O Flamengo foi até onde o Bayern deixou o Flamengo ir. Mas é claro, houve instantes em que o Flamengo ameaça o status quo da partida, e fica uma esperança para o seu torcedor de que era possível sonhar. Até a página 2, quando o Bayern sempre corta o sonho rubro-negro, mantendo a vantagem de 2 gols. A grande verdade é que o Bayern vai jogar como Bayern os primeiros minutos. Ele faz os 2 gols, porque se aproveita de uma coisa que é maléfica quando você enfrenta uma equipe superior. Primeiro, não assumir que a outra equipe é superior. Isso não é sinal de fraqueza. Quando você assume que a outra equipe é muito melhor do que você e que você precisa de uma estratégia diferente, esse é o jogo, isso é jogar o jogo, isso é a estratégia do jogo. Essa coisa, né, que aquele jornalista da UOL, Rodrigo Matos, dizia que é jogar como o Flamengo. Não adianta jogar como o Flamengo e tomar de 4. É isso que o torcedor do Flamengo quer? Tomar de 4 toda vez que, aspas, jogar como o Flamengo. O que significa jogar como o Flamengo? Jogar de peito aberto? Jogar com o Luiz Araújo achando que é o dono do jogo, que domina uma bola e no tempo dele o jogador adversário vai esperar ele girar e tal. O Luiz Araújo é o pior jogador em campo. O Luiz Araújo hoje, ele se limitou a fazer asneira. O Luiz Araújo hoje, ele se limitou a fazer besteiras. Ele acabou com o Flamengo. Ah, mas o Pulgar fez gol contra. Não, aquilo é do jogo.
Não fosse o desvio no Pulgar, podia ser no desvio em outro jogador, podia o jogador do Bayern de Munique ter desviado para o gol. Isso faz parte do jogo, isso é do jogo. Isso não é displicência, isso não é erro, tá? Eu acho que foi uma infelicidade. E o Bayern explora muito bem a jogada aérea, e o Flamengo sabia disso. Agora, beleza, tomar aquele 1-0, ok. O 2-0 que o Flamengo toma é muita displicência de um jogador completamente desconectado do que está acontecendo. Essa coisa da imprensa jogar pra galera, né? Porque a imprensa joga pra galera. O que é jogar pra galera? O Flamengo joga de igual para igual. O Flamengo vem de peito aberto. O Flamengo vai competir. E é isso, é aquilo. Falácia. Jogando pra galera. Pro torcedor do Flamengo consumir conteúdo, bater no peito e dizer que é Flamengo e tal. Isso é besteira. Isso é besteira. Não pode jamais ir de peito aberto num confronto contra um Bayern de Munique. Ah, tá mal, perdeu pro Benfica. Fase de grupos é uma coisa. Oitavas, quartas, é outra completamente diferente. Vamos dar uma olhada no nível dos jogadores que estão do outro lado. Quando o Botafogo jogou com o Paris Saint-Germain e fez uma atuação histórica, o próprio treinador do Paris Saint-Germain teve que render aplausos, dizer que foi o time que melhor marcou o PSG na última temporada. Na última temporada ele não enfrentou Flamengo, Bangu, Palmeiras, Laú, Universidade de Chile, LDU. Ele enfrentou os grandes europeus. E o Botafogo jogou de peito aberto? Claro que não, porque o Botafogo não é maluco. O Renato Paiva pode ser tudo, mas não é um suicida. Cometeu um suicídio tático. É claro que o Flamengo poderia ter segurado melhor a onda nos primeiros minutos. O Luiz Araújo, ele vai participar negativamente de 3 gols aí do Bayern de Munique. De 3 gols do Bayern de Munique. Afasta mal uma bola, domina errado outra bola e joga com displicência em outra bola. Aí é aquilo. Acha que joga mais do que joga. Tem a imprensa sempre para passar a mão na cabeça desse tipo de jogador, que joga pra galera, que é isso, que é aquilo. É um bom jogador, só que só fez asneira durante quase todo o jogo. Porque entregar 3 gols, ele entregou 3 gols. E o Bayern de Munique tem como qualidade o jogo aéreo e a roubada de bola ali no quarto, no terço final, né? Vamos dizer ali. Avança os blocos, aproveita-se da fragilidade dos adversários e hoje o Flamengo se mostrou um time frágil na saída de bola perante o Bayern de Munique. Volta para casa num cenário em que, no Brasil, vou dizer que sobra, mas tem muita condição de conquistar um título, seja o Brasileirão, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores, tem muita condição de conquistar um título. Eu acho que os jogadores, não vou dizer que saem com sensação de dever cumprido, porque ninguém gosta de perder. A derrota nunca é um dever cumprido. Mas acho que Flamengo e Botafogo saem de cabeça erguida dessa Copa do Mundo. Foram eliminações diferentes, as duas equipes experimentaram sensações diferentes. O Botafogo vem frustrado por ter ganhado, diferente do Flamengo. O Botafogo ganhou de um gigante europeu. O Botafogo ganhou da melhor equipe da Europa, que vai inclusive jogar contra o Bayern de Munique, PSG e Bayern de Munique. Que jogo nas quartas de final da Copa do Mundo. Vamos tirar a prova dos 9. O Botafogo venceu o PSG com autoridade. E depois fez um jogo protocolar contra o Atlético de Madrid, podendo perder por 2 gols, tomou um gol no final. E aí é eliminado para o Palmeiras. Então a sensação é de frustração. Por mais que o Botafogo tenha brigado, tenha lutado, pressionado nos minutos finais, quase empatou, tal, não sei o quê, fica a frustração. O Flamengo, não acho que o sentimento deva ser de frustração. Mas alimentar essa ideia de que o Flamengo vai amassar, de que o Flamengo pode competir com o Bayern, de que isso e aquilo, até pode competir, mas não pode jogar da maneira que jogou. Da maneira que jogou, não competiu em quase nenhum momento. Houve aqueles poucos minutos de ilusão em que o Flamengo diminui a distância, mas a grande verdade é que foi totalmente dominado nos minutos em que o Bayern de Munique vai abrir 2 gols de vantagem. E um confronto contra um gigante desses, 2 gols de vantagem, é praticamente derrota. Fica a lição para o Flamengo. Não vai enfrentar ninguém
no Brasil que tenha a qualidade de um Bayern de Munique. Mas a lição não é essa. A lição é: não pode ter soberba dentro de campo. Não pode um Luiz Araújo achar que está tudo dominado e, num momento como esse, você coloca tudo a perder. Foi o grande vilão da noite. Mas acho que a campanha do Flamengo, se não é... eu acho que é histórica. Mas brilhante a gente não pode dizer que é uma campanha que termina com uma eliminação nas oitavas de final. Mas também foi uma eliminação para o Bayern de Munique. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ter isso na cabeça. Pensando em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Flamengo é líder do Brasileirão e o Flamengo tem condições de brigar nas outras frentes. Agora, ficam lições e essas lições precisam ser aprendidas, especialmente por alguns jogadores que acham que jogam mais do que jogam. Enfim, Flamengo e Botafogo voltando para casa. Amanhã é o Fluminense que vai jogar a sorte contra a Inter de Milão. Para mim, um confronto bem mais acessível do que Flamengo e Bayern de Munique. Só tem uma diferença. Se o Bayern é muito mais time que a Inter, o Flamengo também é muito mais time que o Fluminense. Então fica aí o Fluminense como o pior brasileiro da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, sendo a esperança no Rio de Janeiro de ter um clube nas quartas de final desse torneio, a primeira edição dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que de fato foi um sucesso. Fico por aqui, até amanhã, no Dois Toques, a casa do futebol.